Queridos e queridas, mais uma vez nós aqui agora para estudar o projeto político-pedagógico que a LDB chama de proposta pedagógica, tá? Então eu vou colocar aqui o PPP para nós falarmos tudo que tem de importante do PPP para as provas aí, concursos e tudo mais. Projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica. Antes de qualquer coisa, eu só quero que você se lembre que lá na LDB, no artigo 12, diz assim: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de, inciso 1 já, elaborar e executar sua proposta pedagógica. E depois, no artigo 13, tem os professores, os docentes incumbir-se-ão de, inciso 1, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, o 12 e o 13 trazem a importância da escola executar a sua proposta e dos professores participarem dela. E no caput do 12, uma coisa muito importante, diz: os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema. Isso quer dizer o quê? Apesar da autonomia na elaboração do PPP, que nós vamos ver, é necessário que se respeite as normas comuns e as normas do sistema de ensino. Então, escolas municipais devem respeitar normas comuns, por exemplo, que estão na LDB, e também respeitar normas do seu próprio sistema de ensino, assim como as escolas, colégios estaduais, federais, etc. Uma coisa importante, o primeiro passo é até um clichê hoje na educação, que é o seguinte: por que construir um projeto pedagógico, um projeto político-pedagógico? Para que a escola tenha uma identidade. Quando alguém pergunta para os professores, coordenadores, orientadores, supervisores, etc., direção e tudo mais, como é a sua escola, quais são os objetivos, para que todos falem a mesma língua, é importante que exista um projeto que estruture, que tenha o DNA da escola. E não somente tenha algo, uma situação estática, mas que busque transformar a escola e levá-la a uma situação diferenciada e transformadora. Então é muito comum dizer isso, que o projeto político-pedagógico é, na verdade, o DNA, é a identidade da escola, é a partir dele que nós vemos a escola que temos e também conseguimos, mais ou menos, pensar na escola que queremos. Então, essa questão da identidade ela não é estática. Entra aquela frase muito famosa, da escola que temos para a escola que queremos, que pode melhorar ainda mais, Então, a ideia é o quê? A ideia aqui é de movimento, é de transformação. O PPP é um instrumento necessário para isso, para proporcionar essa transformação. Uma outra coisa importante é a perspectiva. Então, o projeto político-pedagógico ele tem que ser analisado hoje a partir de uma perspectiva emancipatória. Como assim, Vinícius? Olha, essa é o posicionamento que nós temos hoje. Ok? E antes? Como que era antes? A gestão da escola, tradicionalmente, vem de um processo, vamos dizer assim, burocrático, vem de um sistema burocrático, vem de um sistema rígido, autoritário. E, então esse antes, ele é mais o quê? Ele é mais burocrático. Então o processo que estabelece a gestão escolar, ele é mais burocrático, ele é mais voltado para uma visão empresarial, ele é mais autoritário, etc. E esse tipo de gestão aqui influencia totalmente no projeto político-pedagógico, porque nesse sistema aqui, a proposta pedagógica ela não é elaborada coletivamente.
proposta pedagógica nesse sistema aqui não é elaborada coletivamente. Ela é centralizada em algumas pessoas que têm o poder de decidir pela comunidade escolar. Então, quando nós falamos de uma perspectiva emancipatória, é uma perspectiva que justamente supera esse paradigma aqui. Então, é justamente essa a ideia. A emancipação aqui é de superação desse paradigma. Sendo assim, a emancipatória ela tem um valor que é fundamental nela, que está lá como um princípio no artigo 3º da LDB. Que valor é esse? A gestão democrática. Então, a construção do projeto político-pedagógico só alcança uma perspectiva emancipatória se a gestão for democrática, se houver a participação de professores, alunos, comunidade, etc. Não é? Então, aqui nós já temos um ponto fundamental. A outra característica fundamental é o seguinte: o PPP, a proposta pedagógica aqui, PPP é a própria organização do trabalho educacional. É a própria organização de todo o trabalho pedagógico da escola. Isso nos faz pensar da seguinte forma: realmente, se eu preciso consultar alguma coisa para entender melhor como fazer, que caminho seguir, eu tenho que olhar lá para o PPP, porque tudo que existe em termos que tem finalidade, obviamente que algumas coisas não têm uma finalidade estritamente educativa, mas tudo aquilo que tem uma finalidade educativa está previsto no projeto político-pedagógico, né? Então, ele não é simplesmente um guia, ele é a própria organização de todo o trabalho pedagógico da escola, né? Assim como ele deve ser visto. E é também uma oportunidade. É também visto o PPP como uma oportunidade. Como assim oportunidade? É um momento oportuno para a escola para refletir para refletir sobre a sua intencionalidade educativa. Então, é uma oportunidade de se refletir a intencionalidade educativa da escola. Então, oportunidade para reflexão sobre a intencionalidade educativa. Dentro da instituição, ok? Então, reflexão sobre a intencionalidade educativa dentro da instituição. Então, esse é um outro ponto fundamental para a gente. Bem, uma outra coisa. Aos poucos a gente vai entrando aqui nos aspectos mais específicos, né, do PPP. Mas uma coisa que tem que ficar claro e que às vezes é muito interpretativo nas provas é o seguinte: será que o PPP ele é um documento? Né? As questões trazem o seguinte: projeto político-pedagógico nada mais é do que um documento com procedimentos, com um passo a passo do que deve acontecer na escola, ou é um conjunto de projetos e de planos e de atividades. Então, normalmente, as questões são meio tendenciosas. Ela vai dizer o seguinte, que o projeto político-pedagógico se reduz a isso, a um conjunto de atividades, a um conjunto de propostas, a
a exemplificação de procedimentos, e normalmente são questões erradas. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico só vai cumprir sua função se ele der um rumo para a escola. Então ele precisa o quê? Ele precisa sempre determinar um caminho a ser seguido pela escola. Se ele simplesmente constrói ali uma série de procedimentos e não dá o caminho, não dá essa ideia de objetivo, de missão a ser cumprida, então ele passa a ser um documento meramente burocrático, mas sem uma finalidade clara que possa contribuir com a identidade da escola. Então a grande função do projeto político-pedagógico não é nem organizar, estruturar o trabalho escolar, porque isso é uma função também, mas é uma função visto como, vamos dizer assim, básica do PPP. A função primordial dele é indicar um rumo para a escola, um caminho a ser seguido. Tá? Então é muito importante que a gente saiba disso. Por quê? Porque as provas, é aí que elas tentam nos pegar, e às vezes você estuda o projeto político-pedagógico e erra uma questão justamente por causa disso, né? Porque não consegue entender que ele vai além de um conjunto de procedimentos, de planos, de propostas. Tá bom? Então ele deve ir além, ele deve indicar um caminho. E outra coisa, as responsabilidades. Da mesma forma que ele é construído coletivamente, as responsabilidades para que tudo aquilo que foi proposto se execute e dê certo também são coletivas. Tá? Então a construção é coletiva e as responsabilidades também são coletivas na execução do projeto político-pedagógico. E eu quero já dizer uma característica dele que é muito importante, antes que a gente se esqueça aqui. Uma característica também muito importante dentre várias, que nós vamos analisar, e uma eu vou adiantar aqui, é a flexibilidade, pessoal. Então, flexibilidade. Então, se algo foi determinado, se houve uma proposta clara, mas existe algum empecilho para que ela seja cumprida, ou ela, de fato, não é o melhor caminho, percebeu-se que existe um outro caminho melhor, seja para uma proposta, para algo referente à avaliação, para organização curricular, para proposta curricular, relacionada à estrutura, relacionada a professor, não interessa. Qualquer coisa que esteja previsto que pode ser melhorado no meio do caminho, então deve ser feito assim. Por quê? Porque uma das principais características do PPP é a flexibilidade. Tudo bem? Essa possibilidade de alterar os seus dispositivos, suas orientações no meio do caminho, caso seja necessário e conveniente, obviamente. Não é? Alguns pontos que o PPP deve explicitar. Vou colocar aqui, o PPP deve explicitar. Então, alguns pontos que precisam ficar muito claros aqui. Os objetivos da escola, a missão, veja que objetivos e missão são coisas diferentes, tá? Não são, dentro da gestão educacional, não são... Missão é aquilo que eu preciso cumprir e fazer. Objetivos também, mas na verdade são diferentes. Porque os objetivos, eles incluem objetivos específicos e gerais. E a missão é o que a gente precisa fazer, o que nós precisamos atingir para que esses objetivos realmente sejam cumpridos. Né? Então, a missão está em torno dos objetivos, os objetivos também em torno da missão, mas são coisas diferentes. Fundamentos teórico-metodológicos, né, também deve explicitar isso. O PPP deve explicitar os fundamentos vamos colocar teóricos metodológicos. Embora eu esteja aqui muito preocupado em voltar-se para as provas de concursos, é óbvio que você pode também aproveitar isso para o dia a dia, para compreender melhor o PPP lá na escola e tudo mais. Não é? A gente tem aqui ainda então, objetivos, missão, fundamentos teóricos, o que mais que a gente pode ter? Organização,
né? Tem que explicitar aqui a organização da escola, tudo, quadro de funcionários, estrutura, localização, tá? Tudo isso. E avaliação também, os processos de avaliação. De repente podem aparecer outros, tá? Outros pontos aqui a serem explicitados. Mas esses aqui são pontos bem importantes, né? Objetivos, missão, fundamentos teórico-metodológicos, organização, avaliação. Tá? Então, tudo isso tem que ficar muito claro no PPP. De forma mais específica, a gente poderia colocar localização, estrutura, o que tem, o que não tem, né? As coisas relacionadas ao prédio, número de alunos, são todas informações que precisam estar ali, mas que tem como um carro-chefe aí esses pontos que nós colocamos. Alguns princípios, gente, também que são fundamentais, né? Princípios. Então, o PPP precisa seguir alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da igualdade de acesso e permanência na escola. Igualdade de acesso e permanência. Então, o PPP tem que trabalhar essa questão. Olha, como que nós vamos pensar a nossa escola, organizar a nossa escola, para que ela possa receber toda a comunidade indistintamente, né? Toda a comunidade, e dar aí a oportunidade da criança se matricular e permanecer. Então veja que esse princípio da igualdade ele é muito complexo, ele é muito amplo, porque aqui ele envolve os alunos normais, envolve os alunos especiais, envolve os alunos com deficiência. Então tem que pensar em todos eles, né? Então igualdade de acesso e permanência envolve aqui a questão da inclusão, tudo isso. Então nós temos a parte estrutural, a parte organizacional, tudo muito dependente desse... Aliás, esse princípio da igualdade é muito dependente disso, né? Será que eu tenho vaga para todo mundo? Eu tenho estrutura, eu tenho um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, eu tenho instrumentos de inclusão, o que a nossa escola pode fazer para matricular o aluno e fazer com que ele permaneça. Então, às vezes, questões de concurso vão te cobrar o seguinte: o princípio da igualdade de acesso e permanência, que é um dos princípios que norteiam o projeto político-pedagógico, né, que deve representar um valor no projeto, na construção do PPP, ele abrange apenas aspectos qualitativos. Na verdade, não, é quantitativos e qualitativos. Por exemplo, se a escola tem uma capacidade de inclusão que diz respeito à qualidade do professor, então aí o princípio da igualdade, o aluno permanece por um aspecto qualitativo, né? Então o professor ele tem condições de realmente trabalhar a inclusão porque ele é preparado para isso. Agora, a questão do acesso, se não tiver sala para todo mundo, não tem como matricular. Então o aspecto quantitativo também influencia. Por exemplo, ter salas, vagas, carteiras para todo mundo, para que as pessoas da comunidade possam se matricular naquela escola. Então, o princípio da igualdade ele depende desses dois aspectos, tanto do quantitativo quanto do qualitativo. Ele abrange esses dois aspectos, né? Tanto o quantitativo quanto o qualitativo. E é fundamental que a gente faça essa reflexão para depois não titubear, né, na hora da prova e ficar muito na dúvida se isso realmente se esse pensamento é correto ou não. E qualidade de educação para todos. Acaba sendo um princípio também, né? Qualidade de educação para todos. Então, esse princípio, ele abrange esses aspectos que nós analisamos, que também estão relacionados à igualdade de acesso e permanência. Qualidade de ensino para todos está muito voltado também a processos metodológicos, está muito voltado à questão de materiais, está muito voltado às atividades que são realizadas, à inclusão da comunidade em atividades pedagógicas também. Então, isso tudo está muito bem, vamos dizer assim, articulado dentro desse princípio da qualidade de educação para todos. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte:
Existem duas dimensões indissociáveis que estão presentes aqui nessa questão da qualidade de educação para todos, que é a dimensão técnica e a dimensão política, ok? Então, a dimensão técnica e a dimensão política estão aqui. São indissociáveis e elas estão dentro disso aqui, de qualidade de educação para todos. Então, a escola não pode mais pensar como a escola tradicional. Vamos dizer assim, problema social é problema do Estado, não tem nada a ver com a escola, né? A escola trata somente de questões pedagógicas. Então, essa questão técnica aqui, essa dimensão técnica, ela está muito relacionada à qualidade de ensino mesmo, né? A questão metodológica, didática, procedimental, curricular. E a política está muito voltada às condições que eu ofereço para que o meu aluno possa ter uma qualidade. Exemplo, né, no Brasil que é muito comum, a questão da merenda escolar. A merenda escolar é uma preocupação política. Por quê? Porque a gente sabe que o aluno com fome não vai produzir, ele não vai ter condições de aprender. Então, a merenda escolar, quando a escola é negligente, o Estado é negligente com relação a isso, ele, na verdade, está pecando com relação à qualidade de ensino para todos numa dimensão política. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Outra coisa, outro princípio que daí é muito conhecido, muito óbvio para nós, que é a gestão democrática. Gestão democrática. A gestão democrática, gente, que abrange o quê? Quando eu falo gestão democrática, também tem essa questão de dimensões, né? Então, a gestão democrática, ela abrange tanto a dimensão ali administrativa, financeira e pedagógica, né? Então, a gestão democrática quer dizer o quê? As pessoas que participam dos processos decisórios, eles participam de discussões envolvendo aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. Ok? É isso que a gente vai entender. Então, quando eu estou decidindo lá no PPP, estruturando o PPP, conversando sobre questões administrativas, entra a gestão democrática, que, né, todos podem participar dessa discussão. Pedagógicos também, financeiros também. Né? Outro ponto, a liberdade. A liberdade que está no... Aí eu vou pedir para você ir lá no inciso... no parágrafo 3º da LDB. Deixa eu até buscar aqui meu parágrafo... meu artigo 3º da LDB, que diz assim, ó... O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Esses princípios, gente, eles têm assim, até interessante que o mediador, ou quem é que está liderando, né, simbolicamente a construção do PPP, é interessante que esteja ali com a LDB, com esses documentos, né, para ir orientando o que pode, o que não pode, o que é interessante que apareça, a consciência, né, meio que assim, ajudando na conscientização do que é esse documento, de todos os valores que existem sobre ele. Então ele fala, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, artigo 3º da LDB. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento, a arte e o saber. Então está aqui, ó, esse princípio da liberdade, ele está muito dentro desse artigo 3º aqui, desse inciso 2, né? Liberdade de aprender, liberdade de ensinar. Então o PPP tem que trazer esse princípio. Assim como tem que trazer todos os outros princípios do artigo 3º. Na verdade, pessoal, alguns autores, quando falam de princípios, eles fazem isso. Olha, princípios, aqueles que estão no artigo 3º da LDB, e às vezes acrescentam um ou outro que não estão aqui. Mas aqui tem gestão democrática, valorização do profissional da educação escolar, que está relacionado aqui à valorização do magistério, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Então, tudo que está de princípio, se você quiser colocar artigo 3º, vai lá ler, complementa, que eles são princípios fundamentais para a elaboração do PPP. Tá? E lembrando do inciso 12, que é novo, né, uma lei de 2013 que traz consideração com a diversidade étnico-racial também. Então, quando a gente fala de liberdade, o princípio da liberdade aqui, o outro, ele envolve também, né, essa possibilidade de
de participação, de liberdade de participação, mas também de pesquisa, de ensino, aprendizagem e tudo mais. Só que nesse caso nós temos que associar o princípio da liberdade ao da autonomia. Então, a autonomia que a escola tem, né, para construir o seu projeto político-pedagógico, que é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. E ainda, pessoal, ó, o princípio da valorização do magistério, que é muito discutido. Então, na construção do PPP, a gente precisa pensar muito naquilo que é também importante para o professor, naquilo que pode contribuir com o trabalho do professor. Turmas, por exemplo. Como serão as turmas? Tem condições de colocar turmas, né, dividir turmas, colocar turmas com menos alunos para que o trabalho seja melhor? Para não ficar aquela superlotação, algo que impede totalmente a qualidade do trabalho do professor, né? As condições de trabalho, como são? A sala dos professores, o que de repente tem, o que não tem? Será que o professor tem ali um ambiente, né, de interação, de repente de descanso, um ambiente favorável ou não? É um ambiente ruim, um ambiente escuro? Então, isso tudo aquilo que possa contribuir com o professor é importante. Formação, né, continuada do professor. Será que a escola está buscando realizar um trabalho que contribui com a formação continuada do professor, seja a partir da Secretaria de Educação, seja a partir da coordenação? Isso tudo entra dentro da valorização do magistério. Remuneração, né, se é uma remuneração digna ou não. Então, isso tudo entra na valorização do magistério. É um princípio também. E aí, né, eu já adiantei uma característica aqui, que é a flexibilidade. Mas nós vamos falar de outras características do PPP. Então, uma característica muito importante, a primeira delas, né, outras características aqui, também mais uma vez falando de dimensões, é o seguinte: a LDB fala em proposta pedagógica, mas nós falamos projeto político-pedagógico. Aqui nós temos duas dimensões. Uma característica muito importante do PPP é isso, as suas duas dimensões principais, que é uma dimensão pedagógica, ou também chamada, às vezes, de epistemológica, e uma dimensão política. Então, o projeto político-pedagógico ele tem que olhar para a questão da qualidade de ensino dentro da escola, da organização, né, para que tenha qualidade de ensino, mas ele não pode esquecer de olhar também para os aspectos sociais, políticos sociais. Tá? Então, a dimensão política é o olhar que o documento tem para a sociedade, a relação com a sociedade. Ou seja, quem participa da elaboração do PPP tem que olhar primeiro para a sociedade, para se perguntar assim: onde minha escola está localizada, em que situação, qual é a conjuntura, qual é a realidade social, para que a gente construa um documento voltado para a realidade social. Então, essa construção voltada para a realidade social diz respeito a uma dimensão política do documento. Tudo bem? Bem tranquilo isso, né? Não tem dificuldade. Outra coisa, é um movimento, a elaboração do documento acaba sendo um movimento de democratização. Olha que importante. Movimento em prol da democratização das relações dentro da escola. Eu vou colocar de forma genérica aqui, democratização, mas nós podemos entender a democratização das relações dentro da escola. Né? Tudo aquilo que existe dentro da escola, dos atos decisórios, procedimentais, participação do aluno na sala, na aula, tudo isso. Então o PPP ele tem que sempre bater nesse valor, né, da democratização das relações, das múltiplas relações existentes dentro da escola. Uma outra característica é a concepção, as concepções. Então o PPP precisa, né, buscar aqui algumas concepções. Então, é como se fosse assim, como que a escola, o PPP vai indicar assim, ó, como que a escola concebe o homem? Então, o homem é produto do meio ou ele é um sujeito, um sujeito histórico em transformação constante, né, que é constituinte, também constitui a sociedade, que é a visão do Vygotsky, por exemplo. Ou não, o homem é um produto do meio, dentro de uma visão mais
tradicional. Então, essa concepção é importante, porque isso vai influenciar, inclusive, na didática do professor, depois em sala de aula, né? A concepção da sociedade. Que sociedade que nós vivemos? Uma sociedade pronta já, uma sociedade que já é inclusiva, não é? É uma sociedade que tem desigualdade, não tem? É uma sociedade reprodutivista ou não? Entenderam? Então, isso tudo tem que ser avaliado aí pelo documento. Uma outra coisa que a gente vai analisar é essa articulação, né? As articulações que são realizadas pelo PPP. Que articulações são essas? Essas articulações envolvem, então, coloque aí, relação família, professor e escola, né? Pais, alunos, professores, escola, comunidade, tá? E, obviamente, né, que a gente precisa falar também do principal de todos. Vou voltar aqui, você coloca aí como características, eu vou voltar aqui, ó, a autonomia. Eu estava ministrando um curso para coordenadores, faz aí um tempo aí, de um município, e o que acontece? Uma das coisas que os coordenadores falavam é, olha, o problema de se elaborar o PPP é que a gente manda a proposta para o núcleo regional, aqui na minha cidade, no meu estado, tem os núcleos regionais de educação, e ele não é aceito. Por quê? Porque eles querem que seja construído da forma como o núcleo, como, né, a secretaria, ou até a secretaria, quando é secretaria municipal mesmo responsável pela análise, eles querem que esteja dentro de um formato deles. Então, na verdade, isso não existe, gente. Quando os profissionais não são bons, e infelizmente dentro da educação a gente tem aí professores, coordenadores que escrevem mal, interpretam mal, estruturam mal, é óbvio que a secretaria, para que a coisa possa andar, ela tende a fazer o quê? Em vez de fazer o mais difícil, que é capacitar, que é treinar, né, que é fazer as reuniões, conscientizar, ela simplesmente cria um modelo rígido e fala, ó, é aqui que você tem que bater. É que nem cuidar de criança, né? Você fala, não põe a mão aí porque você imagina que a criança vai fazer besteira. Então é uma forma errada de condicionar o trabalho escolar, mas que as secretarias e os núcleos regionais entendem como necessário, porque senão a coisa não anda. Mas isso decorre de uma deficiência técnica dos profissionais da educação, que infelizmente existe. Agora vejam o seguinte, a autonomia, ela quer dizer o seguinte, que a escola tem autonomia para elaborar e para estruturar o seu projeto pedagógico, independentemente de algum modelo que venha tanto do MEC quanto das secretarias. Então não existe um modelo para confeccionar o PPP. Não tem nenhuma lei que diz isso. O que existe e o que existem são intenções, valores, um caminho a ser seguido, mas dentro desse caminho a ser seguido há N possibilidades. Então a gente precisa ter muito assim, uma visão muito crítica dessa realidade. E infelizmente, às vezes, é necessário também reconhecer a dificuldade que os professores, coordenadores, diretores têm, às vezes, para redigir um documento, né, para estruturá-lo. Por quê? Porque falta informação, falta conhecimento pedagógico, falta conhecimento da língua portuguesa, e isso dificulta o trabalho. Com isso, gera-se uma desmotivação em prol do projeto pedagógico e quando chega o momento, para as escolas que, por exemplo, o elaboram de 2 em 2 anos, quando chega o momento da reelaboração, simplesmente mudam algumas informações burocráticas e imprimem um novo documento sem haver uma discussão, sem haver qualquer reunião, né, democrática em torno da elaboração do projeto. Então é muito triste isso, mas é uma realidade, então acho que é bom colocarmos. Não existe um padrão, não existe uma estrutura rígida vinda do MEC ou das secretarias. As escolas têm realmente autonomia para produzir suas propostas pedagógicas. A autonomia, aliás, ela tem 4 dimensões. Só coloquem aí as dimensões da autonomia. Dimensão administrativa, que seria o quê? Todos os projetos organizacionais, a escola tem autonomia para pensar e construir, tá? Construir esses projetos. Então,
desde funcionamento, intervalo, funcionamento de secretaria, tudo isso a escola tem autonomia para construir, para elaborar. Então isso aí vem da autonomia administrativa. Uma outra autonomia que você pode colocar aí, uma outra dimensão da autonomia, é a jurídica. Porque a escola tem autonomia também para elaborar suas normas, né, algumas leis internas, orientações internas, normas. O que a escola tem que tomar cuidado com relação à dimensão jurídica é para não torná-la, vamos dizer assim, a partir dela, não tornar a escola muito burocrática. Muitas regras, e as coisas não andarem, né? Por exemplo, os pais precisam de um documento, então você tem um procedimento, né, muito longo, muito burocrático em torno disso, de atendimentos, etc. Então a escola não pode criar muitas leis que burocratizem o sistema educacional e a realidade escolar ali. Uma outra autonomia é financeira, não é? Ou seja, como nós vamos gastar nosso dinheiro, como nós vamos investir, isso aí tem uma participação democrática também. E autonomia pedagógica, como eu vou avaliar, como eu vou organizar a proposta curricular. Óbvio que você vai falar assim, mas a LDB vai nos dizer isso, né, o que tem que ser feito. A LDB passa os conhecimentos mais gerais, em torno da avaliação, em torno do currículo, né? Mas aquilo que eu falo, a LDB dá caminhos, as diretrizes dão caminhos, mas dentro desses caminhos existem N possibilidades. E a escola tem autonomia para escolher quais possibilidades quer usar dentro desse caminho que é proposto pelas leis. Então, são dimensões da autonomia. Outra coisa importante são os pressupostos norteadores do PPP. Vejam lá. Pressupostos... Ixi, está acabando, hein? Pressupostos norteadores do PPP. Então, por exemplo, o primeiro pressuposto que nós temos é o pressuposto filosófico-sociológico. O que é o pressuposto filosófico-sociológico? É simples. Esse pressuposto aqui, ele vai trazer duas situações. A primeira situação quer dizer, então, duas situações. Primeira, a educação é um compromisso político do Estado, do poder público. Educação é um compromisso do poder público. Ok? Então, o primeiro ponto relacionado a um pressuposto filosófico-sociológico é isso. Nessa sociedade que nós vivemos, o Estado é responsável pela educação, né, por estrutura, vagas, contratação de professores, etc. Então, está aqui. Agora, a partir disso, o Estado ainda vai contribuir com o quê? Vai ter que pensar no quê? No objetivo referente à formação. Esse objetivo, eu dei estrutura, eu dei educação. E qual é o objetivo disso? O objetivo é justamente definir qual é o cidadão e a sociedade que o Estado quer formar. Qual cidadão e sociedade o Estado quer formar. Ok? Qual cidadão ou sociedade o Estado quer formar. Ou não, né? Sociedade. Então, aí vai muito da concepção que a escola tem, né? Da filosofia. Olha, eu quero um cidadão crítico, reflexivo, participativo, ou não, eu quero um cidadão mais passivo às outras instituições. Então, hoje nós vivemos uma atmosfera desse cidadão crítico, participativo, reflexivo, mas
nada impede que a escola tenha uma visão diferente, mais capitalista, liberal, porque naquela situação é isso que dá certo, né? Então, existe uma liberdade em torno disso. Um outro pressuposto é o pressuposto epistemológico. O pressuposto epistemológico envolve uma série de assuntos, uma série de situações. Só que esse pressuposto epistemológico, ele evidencia o quê? A relação da escola com o conhecimento. Relação da escola com o conhecimento. Ok? Então, pressuposto epistemológico evidencia essa relação da escola com o conhecimento. A escola ela é responsável pela transmissão do conhecimento. Não levem aqui em consideração essa palavra transmissão, porque ela tem duplo sentido. Não é transmissão naquele sentido, o professor transmissor. Não, é a escola que passa conteúdo para o aluno, tá? Que passa conhecimento para o aluno. Afinal, essa é a grande função dela. Então, quando eu falo de pressuposto epistemológico, ele envolve, por exemplo, quais conhecimentos são construídos cientificamente na escola. São construídos, são transmitidos, né? Quais conteúdos científicos são transmitidos. Uma outra coisa, a unicidade entre teoria e prática. Então a escola, no momento de se pensar a educação, ela precisa pensar, olha, eu tenho que ter prática, mas eu tenho que ter teoria. Eu tenho que ter teoria, mas também tenho que ter prática. Então essa unicidade, não ficam duas coisas vagas, né? Ambas se unem em prol de um mesmo objetivo, que é formar o cidadão. Uma outra coisa, a educação, é muito importante que a escola conceba a educação não como um produto, mas como um processo. Então, a educação e o conhecimento devem ser concebidos como processo e não como produto. Produto é o seguinte, é o que está no livro, você tem que aprender e memorizar e guardar. Processo aplique isso que você está aprendendo no seu dia a dia e nós vamos ver o retorno, se o retorno é favorável ou não. Por quê? Porque o conteúdo tem que ser analisado criticamente. Será que isso que o material está falando não é reprodutivista? Será que ele não é tendencioso? Então, essa reflexão em torno do conteúdo, o PPP também pode orientar, né, os professores, o trabalho pedagógico. Isso é um pressuposto epistemológico. Conceber o conhecimento como processo e não como um produto estático, né? E um outro seria o pressuposto didático-metodológico. Outro pressuposto. Pressuposto didático metodológico. Esse pressuposto didático-metodológico, ele está relacionado a também uma concepção de ensino, né? Como que a escola concebe o ensino, quais são os métodos e processos de ensino que a escola vai adotar, né? Métodos e processos de ensino. Então, hoje, nós também estamos num momento diferente. A gente valoriza, se você quiser anotar aí, a gente valoriza os trabalhos interdisciplinares, os projetos, os trabalhos em grupo, pesquisa, não é? A educação, o professor ele tem que ser um mediador que cada vez mais vai se tornando pesquisador e levando o aluno também a ser pesquisador, porque assim ele consegue se aproximar da autonomia, né, da formação do aluno autônomo e tudo mais. Então, dentro desse pressuposto didático-metodológico, existe essa condição, vamos dizer assim, atual, de se trabalhar muito a questão da pesquisa, dos projetos, dos trabalhos em grupos, da interdisciplinaridade, não é? E por fim, pessoal, vamos colocar desse lado aqui, a construção do PPP, ela tem pelo menos três pontos aqui importantes, né, que são, eles são interdependentes. Eles são interdependentes. Então, um olha para o outro, mas são independentes. Um considera o outro, mas não há necessariamente uma relação muito específica, estreita. Isso quer dizer o quê?
que na construção do PPP nós temos 3 momentos interdependentes. Então, na construção, tá? Construção do PPP são então 3 momentos interdependentes. Coloquei interdependentes. Em muitos lugares, eles são chamados de marcos. Tá? Mas vamos ver primeiro que momentos são esses. Então, o primeiro momento é o diagnóstico da realidade. Como que está a situação hoje, nesse momento? Diagnóstico da realidade. Para aqueles que seguem a ideia dos marcos, o diagnóstico da realidade é chamado de marco... Ixi, quanta tinta, meu Deus! É chamado de marco situacional. Marco situacional. Ok? Então, esse primeiro momento é o momento de se analisar qual é a realidade da escola, o que tem, o que não tem, o que está bom, o que está ruim e tudo mais. Depois vem as concepções, que eu já falei para vocês, que é um momento também, as concepções. Então, o segundo momento são as concepções de homem, de sociedade, como nós colocamos aqui, ó, de sociedade, concepção de educação, uma coisa que eu não coloquei aqui, ó, educação. Então, como nós concebemos homem, sociedade, educação, como que eu concebo o aluno, não é? Então, as concepções desses fatores aí nós chamamos de marco referencial, ou algumas teorias chamam de marco filosófico. Marco, quais são as referências que eu tenho para a escola? Marco referencial ou filosófico. Ok? E depois, num terceiro momento de fechamento do documento, a gente vai ter as tomadas de decisões. Então, o que nós vamos fazer para transformar a escola naquele caminho que foi traçado pelo PPP? Tomadas de decisões. E aí nós temos um outro marco chamado de marco operatório. Marco operatório. Ok? Então tá aqui, gente. São 3 momentos que são interdependentes. Marco situacional, marco referencial filosófico e marco operatório. Execução agora, tomadas de decisões enfim, o que nós decidimos fazer e que vai ser executado. Isso aqui tudo seguido de um processo de avaliação coletiva. Seguido de um processo de avaliação coletiva. Vou colocar bem grande, por quê? Porque projeto pedagógico que não é avaliado, ele se torna estático, esquecido, abandonado. Tudo bem? Então, isso tudo seguido de um processo de avaliação coletiva. Eu acho que nós temos muitas coisas aqui importantes para a prova que vai te ajudar muito, que vai te dar aí muita segurança para você resolver questões sobre o projeto político-pedagógico. Tudo bem? Partimos para a próxima aula, rumo aos estudos e valeu!